Olá, pessoal! Tudo bem com você? Olha, hoje eu vim fazer um vídeo explicando para você entender sobre o mundo espiritual e aprender com a Bíblia que nada é por acaso. Tudo tem o seu porquê. E tudo que eu aprendo com Deus, eu passo aqui para ensinar você sobre o mundo espiritual. Você que leva uma vida que as coisas quebram dentro de casa, que os vidros estouram por nada, é muito interessante você assistir esse vídeo por completo, para que você aprenda que tudo tem o porquê. E é você que não sabe sobre o mundo espiritual e leva a sua vida sem entender o que Deus quer ensinar aos seres humanos na Terra. E eu aprendo muito com Deus. A Bíblia lhe ensina que os fariseus, eles não queiram aprender com ervas e com ramos, com arrudas. A Bíblia explica tudo isso. E essa semana que passou, eu passei um caso bem elusitado, uma coisa bem diferente aqui na minha casa, e eu vim fazer um conteúdo para você entender mesmo que a Bíblia não mente. E somos nós que vivemos uma vida inteira sem procurar saber muito o que acontece na nossa vida. Veja bem, essa planta que está aqui atrás de mim é Comigo Ninguém Pode, o nome dessa planta. E que as pessoas elas usam quando elas não entendem sobre Deus, elas usam essa planta como uma defesa. E como eu já vinha andando há um tempo atrás eu venho andando com Deus, numa rotina espiritual, orando e aprendendo, eu aprendi um fato muito interessante para você entender que realmente nada é por acaso. E a Bíblia ensina tudo isso. Quando a Bíblia diz para você que não há um mal sem causa, é verdade. E é por você não entender a causa é que você leva a vida como se tudo fosse normal, como se tivesse que acontecer. Então essa semana, essa planta minha, ela estava ali no recanto da parede, na garagem. Já na parte que não tem cobertura, um cantinho. E toda vez que eu olhava para essa planta, eu tinha vontade de tirar essa planta do lugar. Eu já venho andando com o Espírito Santo, já tem 1 ano que eu ando com o Espírito Santo. E toda vez que eu olhava para essa planta, eu queria, ela me incomodava. Mas eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Quando foi essa semana, eu fui lavar, fui fazer umas arrumações aqui na minha casa e algo estava me chamando a atenção para eu tirar essa planta do lugar. E veio na minha mente, uma hora eu pensei em botar ela fora, jogar ela fora. E aquilo disse, bota ela no jardim, dentro de casa. Ela é muito pesada. Não sei se você vê a caqueira. Aí o meu esposo, eu aproveitei que o meu esposo estava o final de semana aqui, que ele trabalha em Maceió. Ele nem queria pegar. Ele disse, não, vamos botar só do outro lado. Eu disse, não, rapaz, eu tô querendo essa garagem livre. Eu quero tirar tudo daqui da frente. Menino, eu lavei a caqueira com uma escova, que ela estava cheia de lodo. Ele pegou uma faca e podou, que ela tinha muitos galhos feios. E eu peguei junto com ele e botei essa caqueira aqui. Você sabe o que aconteceu? Um espírito que se alojava nessa planta. Como eu ando com o Espírito Santo, quando eu toquei nela, o espírito teve que sair dessa planta. Isso foi o que Deus me disse. Veja bem, viu?
Então, como eu toquei nela, ele teve que sair. E o que aconteceu? Eu tinha uma porta de vidro que estava no outro recanto. Uma porta de vidro. A porta estava abandonada. E no mesmo momento que eu tirei a porta, que eu tirei a planta, eu disse para o meu esposo que eu queria tirar aquela porta de vidro dali para facilitar quando eu quisesse lavar a garagem. Então eu falei para ele, vamos botar essa porta dentro de casa. E eu movi a porta com todo o cuidado do mundo, eu e ele. A gente veio, trouxe a porta e quando botou a porta no lugar que eu ia deixar a porta, ela estourou. Já depois da porta posta no local que eu queria. E o meu esposo se cortou, ele levou um corte aqui, corte no pé. Do susto que a minha filha teve, ela caiu e também os estilhaços cortou as pernas dela. E eu fiquei assim, perguntando a Deus, porque tudo eu quero aprender com Deus. E Deus, ele diz tudo na Bíblia, que não há um mal sem motivo. E eu lembrei que outra época uma porta minha de vidro tinha estourado e eu tinha levado um corte aqui no meu braço. E eu achei interessante porque eu não tinha me cortado. Eu estava do lado do meu marido e ele se cortou, minha filha se cortou e eu não me cortei. E isso me chamou a atenção. Então eu comecei a questionar com Deus o que estava acontecendo aqui na minha casa. O que foi que tinha acontecido? Porque minha filha estava gritando, cortada, meu esposo estava cortado, sangrando. E eu fiquei pensativa, né? E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui na minha casa? E aí Deus começou a revelar para mim o que tinha acontecido. E Deus falou para mim que foi por conta da planta. E Deus me lembrou que uma época eu estava em um terreiro de candomblé e eu tinha visto um homem que estava endemoniado, ele jogou uma garrafa de cachaça no meio do barracão e ele tinha pisado nos estilhaços. Ele pisava assim nos estilhaços e não se cortava. Olhe como Deus faz a revelação aos nossos olhos que anda com o Espírito Santo. Então Deus revelou para mim. Você lembra daquela cena? Aí eu lembrei do homem que estava endemoniado, se movendo em cima dos vidros e não se cortou. E depois o Espírito Santo disse para mim assim, você lembra quem botou a planta lá no lugar? Aí eu lembrei que quem tinha colocado a planta foi minha mãe. Então minha mãe tinha consagrado a planta como defesa. Eu achava que não, como o que importa somos nós, né? Eu achava assim, que não tinha mais nada a ver. Eu olhava para a planta e me incomodava com a planta. Mas eu não associava o meu incômodo com isso. E aí Deus disse para mim, você lembra quem colocou a planta no lugar? Quem botou a planta lá? Aí eu lembrei. Exatamente o dia que minha mãe comprou a caqueira, que quem comprou foi a minha mãe. E quem colocou a planta lá foi a minha mãe. E ela lá, ela consagrou, né? Que ali era uma defesa. E no mesmo momento que você tem uma planta como uma defesa, Deus lhe ensina na Bíblia que Ele não divide a glória dele com ninguém. E aquilo que não é usado por Deus é usado por demônios.
É isso que Deus me ensina. Então Deus disse para mim que quando eu peguei na planta, o espírito que habitava na planta que ela tinha consagrado, ele tinha se agarrado na porta. Porque o espírito, ele tem, quando ele não pode se agarrar em pessoas, quando ele não tem brecha para fazer moradia numa pessoa, num ser humano, ele faz moradia em espelhos e ele tem uma facilidade de grudar no vidro. Olha, um ser espiritual, ele tem que ter legalidade, ele tem que ter um lugar para morar. E é você que tem que entender sobre isso, para que mude, para que você mude com o seu entendimento. Eu vou ensinar para você aqui tudo que Deus me ensina. Consagrar vidros, espelhos. Eu tinha consagrado os vidros na minha casa e os espelhos com óleo ungido. Que eu oro com o óleo. Então, o Satanás ele não pôde mais ficar dentro da minha casa. Então, ele se agarrou na porta porque ela estava lá fora. E no momento que eu botei a porta para dentro, que ela estava dentro da minha casa, a porta quebrou. A porta ela estourou. Porque a minha casa ela é consagrada com o Espírito Santo. E eu faço tudo o que Deus me ensina para que feche as brechas e que o mal ele não possa morar dentro da minha casa. Porque o mal espiritual, ele faz moradias em lugares sujos, em lugares abandonados, em portas, em vidros. Tem trabalhos que é feito com entidades que é colocado até espelhos nos trabalhos. Então, os demônios, ele usam tudo o que ele pode. Eles sabem como fazer moradia e como entrar na casa das pessoas. E eu já sabia disso. E vinha, fazendo toda a rotina que Deus vinha me ensinando. Eu fiz oração com sal por 7 dias, orando no mesmo sal. A Bíblia ensina sobre o sal. E eu fiz uma limpeza espiritual usando o sal, consagrando o sal por 7 dias, que 7 é um número profético que a Bíblia também lhe ensina. E eu ensino para você aqui como as coisas espirituais, para você descobrir e fazer a sua espiritualidade com Deus. Porque aquilo que você não usa com Deus, o mal ele engana as pessoas na terra e se faz útil. É isso que acontece. Porque as pessoas tomam banho com ervas e vê resultado. Porque Satanás ele habita na planta, ele se faz útil naquela planta. Então o demônio ele ganha crédito. Porque as plantas, elas foram criadas por Deus. Mas Deus ensina na Bíblia que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, desde quando a sua fé ela é voltada para uma planta como defesa, o mal ele habita através da planta e você acha que a planta é quem cura, que a planta é quem tira aquele sintoma, que é a planta que faz alguma coisa por você. Desde quando o mal ele usa estratégia através da planta. E por isso a planta ela ganha credibilidade. Porque é Satanás que age através daquela planta. Por isso as pessoas veem resultados. Então, como eu já entendo do mundo espiritual, eu fiquei me perguntando para Deus. Por que esse fato estava acontecendo? Por que o sangue tinha sido derramado na minha casa? Por que aquilo estava acontecendo? E Deus revela as coisas para quem busca, para quem anda com o Espírito Santo e quer aprender com o Espírito Santo.
Entende? Que aos olhos de quem anda com o Espírito Santo, nada é normal e é Deus que revela na sua mente para que você aprenda com Deus. Por isso que a Bíblia lhe ensina que você tem que querer aprender apenas com Deus e não com religião. Quando as pessoas aprendem as coisas com religião, elas são enganadas pelos próprios demônios. É isso que Deus ensina com a palavra dele. Então, quando Deus ele escolhe uma pessoa como eu, que vivia no pecado, é porque aí eu vou saber discernir. É o discernimento espiritual que você passa a ter e você passa a entender que nada é por acaso. E tudo tem o seu porquê. E os meus conteúdos é para ajudar a você a entender a sua própria vida. Eu vivi muitos anos levando a vida, ignorando tudo. E eu via isso de minha mãe, que eu era cega, que eu não sabia, que eu não queria aprender, que eu comprava uma coisa para minha casa e queimava outra, que eu não conseguia prosperar. E eu achava que era tudo da cabeça dela. Eu dizia, isso é da sua cabeça, eu não sou obrigada a crer da forma que a senhora crê. Hoje, que eu ando com o Espírito Santo e aprendo com Deus, Deus realmente, ele ensina. Então, essas pessoas que elas se deixam ser enganadas e levadas por religião, elas creem na planta, elas creem no difumador, elas creem no ponto de pólvora, elas creem em tudo porque ela não entende a Bíblia, não tem uma rotina de orar, nunca fez um jejum na vida e não sabe sobre nada. E tudo que escuta, como eu escutava da boca dela, eu não queria acreditar. Eu não queria crer. Hoje eu agradeço. Graças a Deus eu não queria acreditar porque eu não fui aprender com o próprio Satanás. Que é isso que a Bíblia ensina. Que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E aquilo que é usado como defesa espiritual na vida das pessoas, como velas, plantas, e que a Bíblia ensina que Deus abomina, e por que a pessoa vê o resultado? Né? O ser humano vê o resultado porque algo espiritual é atingido, ele é usado, ele é consagrado. E aí, como a pessoa vê, aquilo que vê, crê. Mas não é assim que Deus ensina. Deus ensina que aprenda com Deus. Não aprenda com os religiosos. Não aprenda de qualquer forma. Não queira ser enganado. E quando a Bíblia diz, não seja ignorante, é sobre isso. É você não querer as suas informações de qualquer fonte. E que religião não é Deus. Deus é quem ensina a você se espiritualizar, a você buscar o entendimento correto. E não viver apenas se conformando com os resultados que a vida, o mundo no externo lhe ensina. Porque religião, cartas, tarô, vidências, a Bíblia ensina sobre tudo. E eu vou ensinar você aqui a entender a Bíblia de forma que você vai ficar impressionado, que a Bíblia não mente. E que você não precisa ser um religioso para você estar livre. Você está na terra e você acreditando ou não, sabendo ou não, você vive e passa por tudo e não aprende com nada. E se você não aprende da forma que Deus quer, você aprende da forma errada. E veja como eu aprendi. Que a minha casa realmente está consagrada. E por que isso tinha acontecido? Porque o sangue foi derramado na minha casa. E eu não tinha levado corte nenhum.
Eu fiquei assim, me perguntando. Minha filha se cortou, meu marido se cortou e eu não. E eu estava no meio dos dois. Veja que interessante. As coisas, quando a gente busca um aprendizado, Deus revela na nossa mente. E é nós que aprende com Deus. E eu vou ensinar você aqui sobre tudo que a Bíblia lhe ensina de forma mais prática. Para você entender que Deus está no controle da sua vida, mas que você que tem que aprender que Deus quer entrar na sua vida de forma correta. Enquanto Deus não consegue entrar na sua vida de forma certa, Deus apenas vai lhe dando livramento. Veja que eu falei aqui no vídeo que eu vi com meus olhos um demônio materializado pisando em cacos de vidro e ele não se cortou. E veja como Deus me ensinou. Deus trouxe à minha memória o fato que tinha acontecido. Deus trouxe na minha memória quem tinha consagrado aquela planta, quem tinha botado lá, quem tinha comprado a caqueira. Então ela estava na parte externa da minha casa, ela não estava dentro da minha casa. Por isso o espírito ainda habitava num ser, porque a planta é um ser vivo e todo ser vivo é criado por Deus. Todo ser vivo. E é você que tem que aprender sobre o mundo espiritual. Como o mundo espiritual se movimenta na Terra. Por que as coisas ruins acontecem? Elas não acontecem porque tem que acontecer. Elas acontecem para que lhe ensine alguma coisa. E você só aprende se você buscar aprender. Se você levar a sua vida como se tudo tem que acontecer porque você está na Terra, você nunca vai aprender nada. Tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like no meu conteúdo para o YouTube entender que esse conteúdo foi gratificante para a sua vida. Que você aprendeu algo que Deus quer ensinar com a Bíblia, para você entender que nada é por acaso. E se você quiser ajudar alguém da sua família, alguém que você entenda que precisa de ajuda, compartilhe o vídeo. Porque Deus, Ele vê todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos. E Ele ensina a você. Basta você querer aprender. Tá certo? E até o próximo vídeo.